mas agora os meus olhos te ver. Jó capítulo 42, versículo número 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te ver. Alguém tem uma outra versão que não seja que seja parecido com essa, que não seja igual a essa versão? Alguém tem? Leia lá. Diz assim: com o ouvir, os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém. Nós vamos fazer mais um minuto de oração. Nós vai estar na oração da nossa irmã, em nome de Jesus. Crendo que Deus é soberano, poderoso, para fazer coisas maravilhosas em nosso meio, nesta noite, ao desenrolar da mensagem do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Deus de amor, de glória, a Tua palavra foi lida, Senhor, meu Deus de glória. Agora nos dá, Senhor, sabedoria, entendimento, ó Pai, que vem do alto, Senhor da glória, para falar à Tua igreja, Senhor, não aquilo que quer, mas aquilo que necessita ouvir de Tua parte, ó Pai. Meu Deus, que os nossos ouvidos sejam bem abertos, ó Pai, para ouvirmos, entendermos e compreendermos a Tua palavra. E que o Senhor venha falar com cada filho nesta noite, ó Pai, através, Pai, da revelação da Tua palavra, que é santa e que é poderosa, Pai, aonde não há tolo nem engano, ó Pai, ó Deus de glória, aonde não há mentira e só a verdade reina. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco através da mensagem da Tua palavra. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Comece em nome de Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, o tema desta campanha é um tema muito grandioso, né? É um tema muito importante para os dias em que nós estamos vivendo. Dias, digam-se, que são dias maus e que nós estamos vendo ao decorrer do tempo que as coisas parecem que, em vez de melhorar, a cada dia que passa está piorando. Principalmente para aqueles que oram, buscam, aqueles que estão perseverando, pacientemente na volta do Senhor Jesus. O livro de Jó é um livro, irmãos, que se nós for meditarmos nesse livro como cristão, nós não vamos conseguir ler esse livro sem derramar uma lágrima. Porque é um livro de sofrimento, de angústia. É um livro de perda, é um livro de dor. Esse é o livro de Jó. A partir do versículo 42, é que a história, o cativeiro de Jó, começa a ser mudado pelo Senhor. Mas antes, para chegar no capítulo 42, nós temos o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, até o capítulo 42. Para o Senhor começar a mudar a história e o cativeiro que Jó estava vivendo. E nesta noite eu quero pregar baseado no tema ajustando o foco. Eu sei que nem todos que vêm à igreja, o foco dele é o céu. O foco dele é morar nas mansões celestiais. Às vezes o foco é outra coisa. Por isso que eu quero nesta noite pregar nesse tema, ajustando o foco. Aleluia. Glória a Deus. E eu já quero dizer que buscar primeiramente as coisas que são lá do alto. Aleluia. Olhar para o alto, que é de lá que vem o vosso socorro. O salmista, no Salmo 121, ele disse: elevo meus olhos para o monte. E ele faz uma pergunta: de onde que me virá o socorro? Mas ele mesmo tem a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Céus e terra fez o Senhor. Então o nosso socorro, irmãos, vem do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo.
Os nossos olhos têm que estar focados em Jesus. Porque quando nossos olhos estão focados em Jesus, nós começamos a perceber as coisas celestiais, as magnitudes do Senhor para a nossa vida cotidiana. É por isso que o crente fiel e verdadeiro, que não tira o olho do Senhor, que não tira o foco do Senhor, ele passa na prova, mas ele tem certeza que a vitória está logo ali. Aleluia! Logo ali. A Bíblia Sagrada vai falar no capítulo 9 do Evangelho que escreveu Marcos, e no capítulo 14, de um jovem possesso de uma legião de demônio. Esse homem considerado lunático, porque muitos demônios o atormentavam. Esse homem chega diante de Jesus, e ele chega agora falando para Jesus: Senhor, se tu queres, o meu filho pode ficar são, curado. Se tu queres, Senhor, aleluia. O homem foi com esse ponto de interrogação: se tu queres, o meu filho pode ser curado. O foco deste homem estava voltado para Jesus? Não. O foco desse homem estava voltado para a cura do seu filho. Seu filho. E muitas das vezes o nosso foco está no nosso problema. Muitas das vezes o nosso foco está sobre a nossa solução que há de acontecer. Esquecemos que o nosso foco principal tem que ser fazer a vontade do Mestre. Tem que ser fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz: buscar primeiramente as coisas do alto. Aleluia. Glória a Deus. Do alto. Porque Deus tem coisas grandes para nos entregar. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que não subiu ao coração do homem e nossos ouvidos não ouviram, é o que Deus preparou, reservou para nos revelar. Glória a Deus, aleluia. Quem crê, recebe. E quem não crê, infelizmente, não recebe. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, as promessas nela contidas, é para quem crê. Se eu creio, eu recebo. Se eu não creio, logo eu não posso receber. Então as promessas da Bíblia é para aquele que crê, persevera até o fim. Nossos olhos têm que estar focados em Jesus. Quando nossos olhos estão focados em Jesus, o problema torna-se nada diante daquele que tudo pode. Quando nossos olhos estão focados em Jesus, aquilo que vinha para nos matar, vai nos trazer vida, vai nos trazer fortificação. Aleluia. Porque os nossos olhos estão firmados, focados naquele que pode todas as coisas. Aleluia. Abra a sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 6 e versículo 14. 2 Reis, eu disse que quando nós olhamos para Jesus, o nosso problema se torna nada. Quando o nosso foco é Jesus, o nosso problema se torna nada. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 14. Eu falei capítulo 6, versículo 14. Capítulo 14 de 2 Reis. Seis, 14. Olha lá, 14 diz assim, ó. Vamos começar do
versículo 12. Respondeu-lhe os seus servos: ninguém é o rei, mas o Senhor. Mas o profeta Eliseu, que estava em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que falaram na tua câmara de dormir. E ele disse: e vede onde eles estão, para que eu mande prendê-los. E foi-lhe dito: e eis que estão em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. E chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, saindo, eis que as tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Capítulo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja o Senhor, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o mundo estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! O moço estava vendo um problema gigante, grande. Para ele, eles iam sair de lá mortos. Mas o profeta Eliseu, o homem de Deus, ele não se intimidou, aleluia, perante aqueles carros, aqueles cavalos, aquele exército que estava ali para procurar atirarem a vida. E ele olha para o profeta e disse assim: ai, meu Senhor, vamos perecer, vamos morrer, porque é grande o exército que está cercando nós. Aí o profeta Eliseu olha para aquele moço e disse: não temas, não temas. E orou ao Senhor dos céus. E disse: Senhor, abre os olhos do moço, para que ele, aleluia, veja. E quando ele abriu os olhos, disse que estava arrodeado, aleluia, de carros e cavalos de fogo, aleluia. Não era qualquer cavalo, não era qualquer carro, era de fogo, aleluia, que estava ao redor do profeta Eliseu e do moço para o guardar. Aí entra o texto que diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram. Aleluia! Aquele que está na presença do Senhor, aquele que está com os olhos focados no Senhor, o mal pode até se levantar, o diabo pode até querer derrubar, mas eu tenho uma palavra para você de Deus: ele levanta, mas ele tem que cair, porque o leão da Galileia está conosco, e onde quer que nós vá, ele está conosco para nos dar o livramento e a vitória. Por que temer? Por que ficar com medo do problema que está cercando-nos? Está nos cercando. Tem muita gente com medo. Tem muita gente perdendo de ganhar muitas coisas da parte de Deus, dos céus. Revelações, visões espirituais, os dons espirituais, porque tem medo de se cumprir, de perecer, de morrer. Ele tem medo. E o homem de Deus, a mulher de Deus, diante da dificuldade, do problema, não pode temer. Tem que estar com seus olhos focados no céu, no Senhor Jesus. O salmista diz: eu sei que o meu socorro não vem do monte, mas o socorro meu vem do Senhor. Do Senhor. Pois bem, o homem viu, e viu coisas magníficas. Glória a Deus. Viu que Deus realmente estava com eles. Aleluia, Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai falar, aleluia, de um homem O Santo de Deus da glória, aleluia. que, diga-se de passagem, da Bíblia Sagrada era o mais, arrojado, era Pedro. Pedro, o vento
Aleluias. Em alta madrugada, no meio do mar, o vento balançando a embarcação, mas eles vivem lá. De repente vem alguém caminhando sobre as águas. E eles olharam. É um fantasma. Eita Jesus. É um fantasma. Olha o perigo de nós estarmos com nossos olhos focados em outras coisas, tirando o olhar de Jesus. Não está focado em Jesus, focando nas coisas, na dificuldade, nos problemas, no vento, nos vendavais, na tempestade, e tirando o foco que é Jesus. É um fantasma. Jesus grita: ei, sou eu. Glória a Deus. Pedro toma a palavra e diz: se és tu, Senhor, manda eu ir ao teu encontro. Jesus disse para Pedro: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Capítulo 14 do Evangelho que escreveu Mateus, no versículo 28. Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro começa a andar sobre as águas. Só que mais importante e interessante que o texto nos chama a atenção é que a Bíblia diz que Pedro tirou o olho de Jesus, desviou o olhar de Jesus. Pode ler no texto. E ele começou a olhar a tempestade, ele começou a olhar o vento. Aleluia. E a Bíblia diz que Pedro começa a afundar, porque os seus olhos não estavam mais fixados naquele que tem todo o poder e autoridade. Os seus olhos estavam agora olhando para a tempestade e o vento que assolava naquela noite. E a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. E aqui eu tenho uma palavra. Todas as vezes que nós tiramos o nosso foco de Jesus, todas as vezes que nós desviamos o nosso olhar de Jesus, pode ter certeza, aquela vitória que eu estava para chegar, vai tardar, vai tardar. Jesus vai estender a mão, vai. Jesus vai te abençoar, vai. Mas no tempo dele, na hora dele, não, no querer dele. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro começa a afundar. E ele clama: Jesus, socorre-me. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e, aleluia, ajudou Pedro. Eita Jesus. Aleluia. A Bíblia vai falar de um homem, cooperador de Deus, que quando ouviu falar que Jesus ia passar na cidade, que quando ouviu falar que Jesus ia passar bem na beira do caminho, ele teve uma ideia brilhante. Ele falou: olha, como eu sou de baixa estrutura, claro, eu estou conjecturando o texto. Como eu sou de baixa estrutura, eu quero ver o Mestre. Eu quero ver Jesus. Porque aquele que segue a Jesus, aquele que sabe que Jesus tem para proporcionar na sua vida, não precisa nem tocar, só precisa olhar para Ele, que só olhando o resultado já vem. Aleluia. A Bíblia diz que ele pega e sobe numa árvore. Vou ver Jesus. O que eu acho mais lindo no texto é que antes que ele visse Jesus, Jesus já viu ele na figueira. Aleluia. Antes que nós víssemos Jesus, Jesus já viu nós. Aleluia. Aonde nós estávamos, aonde nós iríamos e aonde nós iríamos chegar. Jesus já estava nos vendo. Alguém está pensando que veio aqui porque veio por acaso. Não, Jesus já estava te vendo. Glória a Deus. No caminho. Aleluia. E fez de Zaqueu olhar para baixo. Foi Jesus que olhou para cima. Aleluia. E disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. Ele só queria ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. Queria ver, subiu na árvore com a intenção de ver o Mestre. Irmãos, não desvie o seu olhar de Jesus. A tempestade está soprando, o vento está batendo. Parece que vai, aleluia, tirar-nos, uma parte de nós.
parece que vai nos matar, mas uma coisa eu digo, não tire os seus olhos de Jesus, porque aquele que tem os seus olhos fixados em Jesus, com certeza tem vitória, com certeza tem livramento, com certeza tem, aleluia, a vitória garantida que vem da parte do Senhor, dos exércitos. Os nossos olhos têm que ser focados em Jesus. Quer ver um outro nome? Lucas, capítulo 19, verso 1 e 18, fala sobre Zaqueu. Olha só, quando nós olhamos para o céu, o que acontece? Livro do profeta Isaías, capítulo número 6. Aleluias. A Bíblia vai dizer que o profeta foi bem no ano da morte do rei Uzias. Ele teve uma visão e olhou para o céu. E quando ele olhou para o céu, ele viu o Senhor assentado em um alto e subindo em trono. E ele começa a descrever o que ele vê lá no céu com seus olhos. Ele começa a contemplar o céu, aleluia, os anjos, aleluia, que voavam de um lado para o outro, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E o que mais me alegra é que um dia eu e você vamos fazer parte dessa milícia de anjos, aleluia, e vamos cantar lá na glória: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Só que o profeta disse assim: ai de mim, porque os meus olhos, aleluia, viram o Rei da Glória. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas meus olhos contemplaram o Rei da Glória. Ai de mim. E a Bíblia diz que o Senhor resolve o problema de Isaías. Isaías diz assim: eu sou um homem muito pesado de língua. A Bíblia diz que um anjo pega com a tenaz uma brasa de fogo e coloca nos lábios de Isaías. Isaías é purificado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Quer ver outro homem? O profeta, aleluia, o apóstolo João, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, ele diz: eu conheço um homem que no corpo ou fora dele, não sei, que subiu ao terceiro céu. Aleluia. E foi visto coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Aleluia. Os olhos que viram o que tinha, aleluia, não era lícito ao homem falar. Agora, quando eu abro Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, eu tenho a dimensão de quem é o nosso Rei da Glória. Aleluia! Aqui, irmãos, é relato de pessoas que viram. Aleluia! Não é sonhos, mas que viram na realidade. Agora veja, vamos abrir Apocalipse, que eu já parto para o encerramento em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 1. Aleluia. Glória, glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 1 e versículo de número 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trompeta, dizendo: o que vê? Escreve, aleluia, livro, e manda as 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarda,
Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, o semelhante ao Filho do Homem, com vestes, talhares e cingidos à altura de um peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, lá como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes aos bronzes polidos, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. E tinha nas mãos direitas 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E quando eu ouvi, aleluias, quando eu ouvi, caí aos seus pés como morto. Porém ele me pôs sobre mim, sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e esteve morto. Mas eis que estou vivo pelo século do século, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois. Aleluia! Que visão, né? Que visão magnífica! Quando eu vi, eu caí como morto aos seus pés. Ninguém vê Jesus e morre. Aleluia. Tem nenhum relato da Bíblia de que alguém viu Jesus, viu Deus e morreu. Lembra de Moisés? Senhor, mostra-me. Senhor, mostra a tua face. Me revela, Senhor, quem és tu. De tanta insistência de Moisés, o Senhor disse: eu vou me apresentar, mas fica na fenda daquela rocha de costa, porque eu vou passar. Aleluia. E a Bíblia diz que o brilho da glória de Deus tomou conta da vida de Moisés. E quando Moisés desce do monte, aleluia, o povo disse: não é Moisés. O que está acontecendo? Não conseguimos, aleluia, olhar para ele. Olha o brilho, olha a luz que há nele. Era reflexo da luz, da glória de Deus que passou somente. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nossos olhos, será que está focado em Deus? Será que nossos olhos estão focados em Jesus? Ou nossos olhos estão focados nos problemas, nas coisas cotidianas? Onde que os nossos olhos estão focados? Se os nossos olhos estiverem focados em Deus, tenha certeza, maior é o que está conosco do que o que está aí no mundo. Maior é aquele que nos garante a vitória do que aquele que nos persegue, do que aquele que quer ver a nossa derrota, do que aquele que quer ver a nossa morte. Maior é o Senhor. Aleluia! Se os nossos olhos estiver focados no Senhor, problema, nunca mais. Tristeza, nunca mais. Dor, nunca mais. Por quê? Porque os nossos olhos estão focados naquele que é o Todo-Poderoso. Quando Jó começa a perder tudo, quando Jó começa a ter as suas percas, Jó não blasfema contra Deus, mas Jó faz uma oração de lamento, não de questionamento, de blasfema contra Deus. Só que no capítulo 42, o Senhor começa a mudar o cativeiro de Jó. No texto que nós lemos, diz que os meus ouvidos, eu te conhecia por te ouvir falar, de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Mas no capítulo 42, versículo 10,
A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó, o cativeiro de Jó, a vida de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Jó tinha tudo para se isolar no meu quarto fechado e pedir a Deus a morte. É assim. A depressão é o mal do século. E sabe qual é a depressão? O que significa ou o que ocasiona a depressão? O que ocasiona a depressão é a ausência de Deus. Porque o homem que tem Deus, ele não tem depressão. O homem que está focado no Senhor, ele não tem depressão. Porque ele sabe que pode estar difícil, mas o Senhor é que peleja e luta as suas causas, as suas pelejas. Ele sabe, ele tem certeza. Onde que os nossos olhos estão focados? Onde que os nossos olhos estão focados? Essa é a pergunta. Onde? Na dificuldade, no problema? Na falta de dinheiro? Na doença? Aonde que os nossos olhos estão focados? Poderia citar mais outros exemplos aqui da Bíblia. De pessoas que desviaram o seu olhar para Jesus e o preço foi alto que eles pagaram. Um deles chamado Sansão. O mal só opera em nós quando há ausência do bem. A Bíblia diz que quando nós não fazemos o bem, já pecamos por não fazer. Onde que os nossos olhos estão focados? A partir do momento em que nós começarmos a focarmos em Jesus, Jesus vai começar a mostrar coisas inefáveis para nós. Coisas grandiosas para nós. Na empresa lá, está contratando. E eu pedi para indicar alguém lá. A RH chegou para mim e falou assim: Wellington, eu só quero se for igual a você e o Paulo. Eu só quero se for igual a você e o Paulo. Se não for, nem nada. Por quê? Pela graça e a misericórdia, nós damos bom testemunho de que nós somos cristãos. Sabe como é que meu patrão me chama? E aí, chefe? Bom dia, chefe. Chefe de quê? Faço trabalho que não é minha área, mas ele está me pagando. Ele chega: ô cara, chefe, obrigado aí, obrigado pela força que está dando aí, está fulano, está citando o problema. O que é isso? É o foco de Jesus. Semana que vem vai começar uma jornada de hora extra. E eu disse: olha, terça, sexta, não conte comigo, porque eu tenho um compromisso com o dono do ouro e da prata, que é Jesus de Nazaré. Quando nós colocamos Deus como prioridade, Deus vai priorizando as outras coisas que são necessárias para a nossa vida. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ame a Deus e Deus te amará. Porque a Bíblia diz que quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. E amigo de Deus pode ser amigo do mundo? Não. Aí onde é que nossos olhos estão focados? Quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé para reinar sobre Israel, os olhos de Samuel, quando viu aqueles homens fortes, belos,
Passava um a um na sua frente. Ele olhava e dizia assim: certamente esse é o ungido do Senhor. E passava. Não era. E passava. Não era. Passaram-se isso. Resta apenas. Olha para Jessé e diz: acabaram-se os mancebos. Jessé disse: não, ainda há um menor. Ainda há um menor. Está lá no campo, cuidando das ovelhas. Samuel disse: olha, não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Samuel já tinha certeza plena que era Deus, que aquele era o ungido de Deus. Deus ainda repreende Samuel, disse: olha, não vai parar para isso não. Porque o homem vê o que está por fora, eu não. Eu vejo o que está. Então, irmão, não importa o que digam sobre você, se o seu coração, aleluia, é verdadeiro com Deus, Deus vai ser verdadeiro com você. Pode ter certeza que Deus vai honrar a sua vida. Deus vai fazer você vitorioso, uma vitoriosa na presença do Senhor. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus. Se coloque em pé para nós orarmos. Em nome do Senhor Jesus.